Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos juntos. Novamente podemos juntos contemplar as Escrituras, a palavra do Senhor e desfrutarmos desse tempo. Ao longo de praticamente 1 ano e meio, nós estivemos estudando uma carta com as características de uma carta. Agora nós vamos entrar num livro. Hoje entramos num livro histórico. E lembremos disso, mais da metade da Bíblia é constituída de narrativas, de histórias. Portanto, estamos mudando completamente o estilo daquilo que temos contemplado nesses tempos, e agora passamos a considerar um novo livro, o livro de Neemias. Vejam, o livro começa, versículo 1, dizendo: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Enquanto o pai de Neemias fosse alguém que nós não identificamos, não conhecemos quem é, Neemias é um indivíduo que dentro da literatura bíblica e fora da literatura bíblica, nós temos acesso a informações de que ele era alguém bastante importante. Para termos uma noção da sua importância, e parece um paradoxo isso que eu estou falando agora, veja que no versículo 11 do capítulo 1 diz: nesse tempo eu era copeiro do rei. Como ele podia ser uma pessoa importante se ele era o copeiro do rei? Bom, ele não era copeiro, em primeiro lugar, de qualquer rei. Ele era copeiro do imperador, do império, dos reis Aquimênidas, também conhecido por nós como reis medo-persas, que, na verdade, foi o primeiro grande império na face da terra. Agora vamos entender direito o que significa ser um copeiro. Ele era responsável por toda a louça e por toda a comida do rei. Era ele o homem que, quando a comida chegava diante do rei, ele provava da comida. Era ele o teste de se a comida estava envenenada ou não. Um homem que ocupava essa posição era um homem de altíssima confiança e da relação mais próxima do rei. Os estudiosos dizem que mais íntimo que o rei, somente a esposa dele. Então vejam bem, esse homem estava no centro do poder da época. Esse homem, além de estar no centro do poder da época, ele era alguém de extrema confiança do seu rei. Por estar nessa condição, podemos dizer que ele era um VIP. E tinha um grande poder de influência. E estava numa posição, inclusive, de fazer lobby. Veja, conforme o versículo 1, voltamos nele, diz aqui: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. O Império Medo-Persa tinha duas capitais, uma capital de verão, que era Ecbatana, e uma capital de inverno, que era Suzã. Agora, vejam, os reis medo-persas, eles ganharam principalmente, o país ganhou o nome de Pérsia, e veio até 1964, quando o Shah Reza Pahlavi mudou o nome do país de Pérsia para Irã. Então aqui surge uma pergunta: o que é que esse judeu estava fazendo no Irã? Ao longo dessa série, nós vamos entender não só o que ele estava fazendo e o quão foi importante ele estar na Pérsia naquela ocasião para poder chegar posteriormente a Jerusalém e cumprir com o papel que lhe cabia. Mas isso nos levanta perguntas. O que é que estava acontecendo naqueles dias? Por que é que estava acontecendo o que estava acontecendo?
Qual era a mensagem que Deus tinha para eles naqueles dias? Qual é o valor da mensagem que tinha para eles, que tem para nós hoje? São perguntas que nós começamos a fazer hoje. A minha expectativa com vocês nessa noite é que você registre 3 conceitos na sua mente. O primeiro conceito é aliança. O segundo conceito é soberania. E o terceiro conceito é fidelidade. Através dos pontos que nós vamos discorrer nessa noite, eu quero firmar na mente de vocês, porque a compreensão desses conceitos é fundamental para que a gente entenda esse livro e conheça mais o nosso Deus. A história se desenrola a partir da soberania de Deus, que intervém de maneira nem sempre perceptível, mas que sempre é direcionada para o seu propósito. Nós podemos achar que a história seja resultado simplesmente de quem é mais forte ganha. Mas eu gostaria que olhássemos também nosso segundo ponto nessa noite e percebermos que a história está no controle divino. Deus pode permitir que coisas aconteçam, que escolhas sejam feitas, mas no final, aquilo que Deus quer que aconteça vai acontecer porque Ele é soberano. E aqueles acontecimentos que precederam a vida de Neemias e que se seguem com Neemias, e até hoje, eles estão debaixo da coordenação de um Deus soberano. Os fundamentos da administração divina que se fazem necessários para compreendermos as ações de Deus e assim nos alegrarmos e confiarmos em sua atuação. Então, eu gostaria basicamente de passar a vocês 2 fundamentos que nos dão condições de firmarmos dentro desse livro de Neemias e entendermos o que ele significa. Curiosamente, o nome Neemias significa Deus conforta, ou confortado por Deus. E ao estudarmos esse livro e compreendermos como Neemias compreende a visão de Deus, a visão de quem é Deus, isso também é confortador para todos nós. Agora vejam, a minha proposta com vocês nessa noite é que nós olhemos para alguns fundamentos que nos dão base para entendermos o livro. Então, de certa maneira, nós vamos contemplar nessa noite somente o versículo 1 como uma introdução, lançando mão de história que está dentro do livro e fora do livro e que antecede o livro. Talvez para alguns de vocês seja muita informação histórica. Senhores, no tempo que eu estudei, eu tive que estudar muito história do Oriente Médio Antigo. Então eu tenho que gastar em alguma ocasião. E nas epístolas isso não foi possível contemplar, então nós vamos contemplar nesse livro histórico, aqui está. Então vocês me perdoem, mas eu preciso de aproveitar aquilo que eu aprendi em algum lugar. O primeiro fundamento que eu quero passar para vocês é a aliança no plano soberano de Deus. Vejam, ao longo das Escrituras, nós aprendemos que Deus é um Deus que firma alianças e cumpre suas alianças. E o livro de Neemias é um livro que está bastante contagiado, contaminado pela ideia de aliança. Veja, no versículo 5, numa oração ele diz assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Ele reconhece que Deus é um Deus que tem aliança e que Ele é fiel a essa aliança. Veja, esse assunto é tão importante dentro do livro de Neemias, que Neemias usa 5 vezes essa palavra para descrever aliança, referir-se à aliança. Mas que aliança é essa? Para isso nós vamos ter que olhar, não só dentro do livro, como fora do livro,
as ocorrências de aliança. E a primeira delas que eu quero chamar a sua atenção, não por ser citada primeiro, mas porque ela se refere à aliança mais antiga que Deus fez com o povo de Israel. Eu queria que nós lêssemos a passagem de Neemias, capítulo 9, que diz: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Vejam, esse homem, ele tinha por nome, Abrão significa pai exaltado. E Deus mudou o nome dele para pai, ou Abraão, que é pai de multidões. Para esse homem que foi eleito, veja o que diz o versículo 8: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Abraão é um homem que vivia numa cidade chamada Ur, no meio da Suméria ou da Mesopotâmia, conforme esse mapa que vocês podem ver aqui. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade, se pode-se dizer naquele tempo, de classe internacional. Uma classe, uma cidade que tinha sua biblioteca naqueles dias. Nós estamos falando de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Naquele lugar se criam diversos deuses, e por um tempo a deusa que liderava o panteão era Nana. E posteriormente, depois de Nana, passou a ser Marduk. E Abraão estava nesse ambiente, nesse contexto idólatra. Ele era um idólatra. E Deus chama esse homem e firma uma aliança com ele, faz-lhe uma proposta, faz-lhe promessas. Vejam, esse é o nosso Deus, ele é conhecido, ele trabalha dessa maneira, alcançando, buscando pessoas, firmando alianças, fazendo promessas. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 12, e nós olhamos para essa história, veja o que diz lá: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam, embora aqui no capítulo 12 não apareça a palavra aliança, Deus vai confirmando essa aliança, e no capítulo 17 de Gênesis vai aparecer efetivamente a palavra de Deus firmando uma aliança com Abraão. Aqui é a chamada primeira para ele: sai da tua terra. E meus irmãos, sair da terra naquele tempo não é a mesma coisa de que você sair de Campinas ou sair para Campinas, uma mudança geográfica, não. Deus estava promovendo na vida daquele homem uma mudança de cosmovisão, de estilo de vida. Ele estava rompendo com aquela ordem de divindades do panteão de Ur dos caldeus. E agora ele estava levando a sério o Senhor que o chamou, o Senhor que lhe fez promessas, o Senhor que firmou uma aliança com ele. Dentre essas promessas, partes dessa aliança contemplam aqui: você vai para uma terra, eu vou te dar uma terra. Eu vou te mostrar essa terra ainda. Vejam, a maneira como Abraão sai, ele era um homem rico. E ele sair de onde ele estava e ir para um lugar que ele não sabe nem onde é e nem o que é, era um ato de confiança extrema. Seu nome seria engrandecido. Ele seria abençoado. As pessoas que o abençoassem seriam abençoadas. As pessoas que o amaldiçoassem seriam
amaldiçoadas. Agora vejam, o finalzinho da promessa, ele diz no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é uma referência a um descendente seu que viria, o Senhor Jesus Cristo, que seria bênção a todas as famílias da terra. Entre essas famílias, nós aqui hoje, 4.000 anos depois, aqui temos pessoas de linhagem portuguesa, japonesa, alemães, italianos, espanhóis, etc. Essas famílias estão sendo abençoadas por um descendente de Abraão, com quem Deus fez uma aliança lá atrás. Essa aliança é reiterada para Abraão, essa aliança é reiterada para os descendentes de Abraão, até que praticamente 400 anos depois dele, Deus também reitera essa aliança com Moisés, e Neemias cita isso no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Vejam, assim como Deus fez uma aliança com Abraão, renovou com Abraão e com os descendentes, a nação estava ganhando estrutura nos dias de Moisés. Havia uma lei escrita, uma lei revelada por Deus. E nós poderíamos pegar pedaços dessa aliança em diversos livros dentro do Pentateuco. Mas eu escolhi aqui uma passagem de Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20, em que Deus diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Era uma renovação da promessa. Deus está colocando diante daquele povo, naquele momento estratégico, e está dizendo para eles: tem vida e bênção na obediência a mim, mas também tem morte e maldição na desobediência. E ele diz: escolhe. Versículo 20, ele diz o que deve ser feito: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu dar a terra e Ele vai cumprir isso, mas Ele está dizendo: para vocês viverem na terra que eu prometi, desfrutando das minhas bênçãos e da vida que eu tenho para vocês, faz-se necessário que vocês me amem, que vocês me obedeçam e que vocês se apeguem a mim. Essa era a aliança. A aliança que Deus estabelecia com eles tinha detalhes, inclusive quando eles desobedeciam. E pegando uma pequena passagem, num universo tão grande de exortações, de aspectos que Deus firmou com aquele povo, veja o que ele diz em Levítico 26, versículo 33. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, versículo 33, espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Deus firma uma aliança que tem um certo condicionamento com aquele povo. Vocês têm que ouvir minha voz.
Vocês têm que obedecer o que eu estou falando. Vocês têm que me amar. Vocês têm que se apegar a mim. Enquanto vocês estiverem andando de acordo comigo, sintonizados comigo, vocês vão provar do melhor que eu tenho para vocês. Vida e bênção. A terra está ali, com a minha bênção para vocês viverem. Mas no caso de vocês desprezarem o que eu falo, e isso também é aliança, eu vou tirar vocês da terra. Eu vou chamar outros povos. Eles vão arrancar vocês de lá. Esse é Deus. Deus faz uma aliança. Deus faz promessas. E a condição para nós desfrutarmos disso passa por nossa resposta de levá-lo a sério, de ouvir sua voz, de amá-lo, de se apegar a Ele. Mas o que acontece na história? Já vimos que Deus é um Deus que firmou alianças, e logo mais farei uma referência à aliança que Deus faz conosco. Mas o que aconteceu a partir daí? Então eu quero chamar a sua atenção agora para a visão de que não somente Deus é um Deus de aliança, mas também que Deus é um Deus soberano. E nesse segundo ponto eu quero olhar com vocês a soberania de Deus na história, como é que ela aconteceu na vida daquele povo. Veja, vamos lembrar um pouco do que aconteceu com aquele povo. Queria que você olhasse para esse mapa e percebesse a chamada de Abraão. Ele mora aqui em Ur dos Caldeus, nesse canto inferior, na nossa direita, ali no meio da Suméria. Ele sai em direção da terra para a qual Deus o chamou. Ele vai para Harã e depois desce para a região de Canaã. Você percebe que ele não segue em linha reta, porque é um deserto e não é caminho para ninguém. Até que ele chega na terra, seus descendentes vão até o Egito, são escravizados no Egito, são trazidos do Egito. Depois que são trazidos do Egito, eles têm várias fases. Eles são o que se classifica como uma anfictionia. Eles não são uma nação administrada de uma maneira central. Eles acabavam se reunindo, eventualmente, quando eles tinham um inimigo comum ou um interesse comum qualquer, eles acabavam se agrupando. Até que em 1100 o povo ganha o primeiro rei, Saul, e os seus dois sucessores, Davi e Salomão, reinam a nação num bloco só, a nação de Israel. Mas a sucessão de Salomão não foi exatamente como se podia desejar, e essa nação foi dividida em duas. A nação ao norte se chama Israel, capital Samaria. A nação ao sul se chama Judá, capital Jerusalém. E esses dois povos, eles acabam levando uma vida, de certa maneira, independentes um do outro, mas o fim não é muito diferente quando olhamos para o que aconteceu à luz da aliança que Deus firmou com eles. Então eu gostaria de olhar com vocês, em primeiro lugar, o que aconteceu com a nação do norte, Israel, cuja capital era Samaria. Veja, na passagem de 2 Reis, capítulo 17, nós lemos assim: no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto aos outros deuses. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se. Vejam,
Deus havia dito: vocês precisam me amar, ouvir minha voz, se apegar a mim. E o que eles estão fazendo? Eles estão se desviando do Senhor. Depois você pode ler esse capítulo em casa, mas deixa eu ler alguns pedaços de alguns versículos que seguem nesse texto. Versículo 14. Mas não quiseram ouvir. Foram obstinados. 15. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados. 16. Abandonaram todos os mandamentos. Moral da história, versículo 20. Olha lá. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. O que estava acontecendo? No ano 722 a.C., e esse mapa ajuda você a entender em que contexto geográfico eles estavam, havia um império, o Império Assírio. E o rei Salmaneser V vem e conquista Israel e Samaria. Controla aquele povo. E como era a política comum dos assírios, depois reproduzida pelos babilônios, eles, ao conquistarem um povo, eles tiravam uma grande massa daquele povo da sua terra. O seu objetivo era quebrar seus padrões, seu estilo de vida, sua visão, sua cosmovisão, e os levava para outros lugares e os instalava em outros lugares. O que Deus havia dito que iria acontecer se eles desobedecessem, aconteceu com o povo do norte. A razão? Rebeldia, desobediência. Abandonaram e rejeitaram o Senhor e passaram a fazer das suas vidas o que queriam, conforme a idolatria dos povos à sua volta. O Deus soberano que propôs uma aliança é o Deus que diz: se você desobedece, eu vou tirar você da terra. E foi isso que aconteceu com Salmaneser V em 722 a.C., com aquela parte da nação que estava ao norte. E com o sul, o que aconteceu com o sul? O Império Assírio, ele já está se esgotando. No ano de 627 a.C., Assurbanipal, ele falece, e com a sua morte, a sua posição não é devidamente preenchida. Um rei de um império que está crescendo, dos babilônios, e você pode ver isso nesse mapa aqui, um império maior, pegando uma área um pouco maior. Nabucodonosor, que é pai do conhecido Nabucodonosor, ele conquista a Assíria. Na sua estratégia, ele acaba estendendo as suas fronteiras e ele agora alcança Judá. Lembra? Em 722, Salmaneser levou o povo do norte. Em 606, Nabucodonosor, rei, através do seu filho Nabucodonosor, seu filho, ele cerca Jerusalém, um cerco que dura cerca de 20 anos, vai até 587 ou 586, quando essa cidade cai, e cai sob o domínio dos babilônios. O profeta Abacuque, que já foi nosso alvo de estudo nesse púlpito, ele diz assim no capítulo 1, versículo 6, eis que suscita os caldeus. Eis que suscita os caldeus aqui são os babilônios. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Vamos lembrar um pouco do que é o contexto disso aqui. Abacuque está indignado com a situação nacional, como muitos de nós estamos com a situação que nós temos no nosso país hoje.
injustiça, violência, corrupção. E Abacuque está orando a Deus, pedindo: Senhor, até quando? Para com isso, muda a nossa história. E Deus fala para ele: Abacuque, eu vou mudar a sua história. Sou eu que estou levantando um povo, uma nação amarga, os caldeus. E eles vão chegar aqui e vão destruir essa terra. Abacuque, que estava indignado, entrou numa nova condição agora de perplexidade. Senhor, a coisa está ruim, o Senhor está dizendo que vai ficar pior. Mas o que é que Deus estava falando? Aquele povo que estava desobedecendo, descumprindo, ignorando a aliança que Deus firmou com eles, agora entrava no último nível de disciplina de Deus, em que Ele ia trazer alguém como Ele havia anunciado em Levítico 26. E vou arrancar vocês dessa terra. Vejam, Deus firmou uma aliança com aquele povo, e Ele soberanamente mantinha aquela aliança, e diante da rebeldia, do abandono, da rejeição do seu povo, o povo da sua aliança, Deus diz: hora de disciplina. 722, Salmaneser, em Samaria. 586, Nabucodonosor, em Jerusalém. Agora, o que nós aprendemos daqui? Duas coisas. A primeira delas é que Deus é um Deus que firma alianças. E a segunda é que Deus é um Deus soberano que pode levá-las a cabo. Bem, como isso nos ajuda a entender como é que Neemias estava na Pérsia? Seguramente, seus ancestrais foram aqueles que foram levados para a Babilônia. Babilônia essa que posteriormente também veio a cair. Em 538, Ciro o Grande, e esse mapa nos ajuda a entender, Ciro o Grande começa a construir o seu grande império. Na verdade, esse é o primeiro grande império da história humana. O Império Aquemênida ou o Império Medo-Persa. Em 538, depois de algumas batalhas em Opis, em Sipar, no dia 12 de outubro de 38, a cidade de Babilônia cai para o poder de Ciro o Grande. A vitória foi fácil. A nação estava fragilizada. O exército medo-persa tinha engenheiros de extrema qualidade. E eles conseguiram desviar o rio. E dessa maneira facilitar a sua entrada na cidade, num tempo em que o povo todo estava num banquete e embriagados, não teve nem luta. E ali desapareceu o Império Babilônico e começa o Império Medo-Persa, que tem uma outra maneira de trabalhar. Assírios e babilônios, quando conquistavam uma terra, ele tirava aquele povo de lá e levava para o seu interesse para um outro lugar. Os medo-persas pensavam diferente. Uma vez que eles conquistavam um povo, eles tinham o seguinte princípio: deixa o povo lá. Eles definiam uma grande região, vamos imaginar que fosse um estado, que eles chamavam de satrapia. E para administrar essa satrapia, eles colocavam um sátrapa, um homem de confiança do imperador. Dentro dessa satrapia existiam regiões ou cidade, regiões menores, que eles colocavam um governante local. Eles queriam ver crescer a cultura daquele povo, a fé daquele povo. Eles queriam que as leis daquele povo se desenvolvessem. Era uma política oposta ao que vinha antes.
Eles queriam restaurar os templos que haviam sido destruídos, mas porque eles também tinham interesses, uma vez que os templos normalmente eram os lugares onde eles recolhiam os impostos. E como uma nação subjugada, agora eles tinham que pagar seus impostos. Os persas também tinham um representante do rei, e é daqui dos persas que vem a expressão os ouvidos e os olhos do rei. Esse governante, esse homem, uma espécie de um auditor político e econômico, era ele quem via se o sátrapa ou se o governador estava andando de acordo com as políticas e interesses do rei. Caso não, o rei saberia rapidamente, mesmo porque os medos e persas, eles construíram 3.000 quilômetros de estradas pavimentadas. E estabeleceram um correio que a cada 15 ou 25 quilômetros havia uma estalagem. Então um homem do correio podia sair com o seu cavalo, correr até aquela estação, onde, se ele estava em condições, pegava um cavalo em boas condições, ou trocava o cavaleiro. O fato é que naquelas condições, uma mensagem que saísse do lugar mais distante para o lugar mais distante no império, demorava apenas 15 dias para chegar. Essa era a versão deles de WhatsApp. Era um tremendo de um avanço. E esses homens que eram os ouvidos e olhos do rei, estavam informando o rei. Esse era o interesse. Então, quando você lê o profeta Isaías, no capítulo 45, você vê que não era um milagre o que estava acontecendo ali. Veja lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações, diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Eu levantarei este homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, sem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, na sua soberania, levanta um povo, dá condições daquele povo crescer, montar um império tão grande quanto aquele, o primeiro grande império da história humana. Esse homem estava fazendo com que o povo voltasse para a terra. A partir disso, em 537, volta a primeira leva de judeus por orientação do império. Nessa ocasião, juntamente com Zorobabel, Josué e Sesbazar, voltam quase 50.000 pessoas, para ser exato, 49.697. Essas pessoas saíram de Babilônia para agora reconstruir nação, porque é a nova política no império. Não que isso tenha sido fácil e automático. Em vários momentos, com vários reis, o povo foi proibido de reconstruir, volta a construir, e isso acontece numa sequência constante. Por exemplo, em Esdras capítulo 4, versículo 15, lemos uma orientação que estavam dando ao rei, uma influência ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei se manifesta então no versículo 21. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar.
por mais de 100 anos, depois de 537, eles vivem oposição daqui e dali, vai e volta. Pode construir, pode, não pode construir. Em Esdras, capítulo 6, é dito o seguinte, no versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali, não interrompais a obra dessa casa de Deus. Seguindo-se a essas instruções que se dão no último quarto do século VI antes de Cristo, o Império Medo-Persa ele também começa a cair. Em 490 a.C., Dario o Grande, ele junta um exército de 1 milhão de pessoas para a Batalha de Maratona. Ele invade o território grego, ele quer subjugar o povo grego. O povo grego faz o quê? Coordenadamente foge e queima tudo que pode ser comido. Como consequência, o exército de Dario tem uma grande derrota, com uma mortandade monstruosa de fome. Por 10 anos eles param de guerrear contra a Grécia. Em 480, agora Xerxes, com 600 navios, vai para a luta em Plateia e Salamis. Em Salamis ele coloca esses 600 navios lado a lado, formando uma ponte para passar o exército. E uma grande tempestade leva vários navios a pique e, consequentemente, perde a batalha. Perde em Plateia. Em 464, Artaxerxes sobe ao poder. É ele quem dá a essa nação, a esse povo, a esse império, o nome de Pérsia, que vai ser mudado somente pelo Shah Reza Pahlavi, agora mais recentemente, no ano de 64, quando passa a ser chamado de Irã. Em 458, Esdras, o livro vizinho de Neemias, relata mais uma onda de pessoas que voltam de Jerusalém, para Jerusalém. 1758. Voltamos ao versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Veja, o Império Medo-Persa tinha 2 capitais, de verão, Ecbátana, e a cidade de Suzã, a capital de inverno. Vejam, as pessoas tinham seus motivos para voltar para Jerusalém, mas muitas delas tinham motivos diversos para ficar em Suzã. Aquele era o centro do poder. Era uma cidade efetivamente de classe internacional, com construções fantásticas. Os engenheiros medo-persas eram extremamente hábeis. A cidade tinha jardins maravilhosos por todos os lugares. No mundo antigo se costumava falar, cada persa é um jardineiro. Aquela região era uma região rica. Ali surge, por iniciativa daquele povo medo-persa, o primeiro banco da história. Banco da família Muracho. Banco esse que tem nome de alguns judeus, como seus correntistas, que não quiseram voltar. E por uma razão ou outra, Neemias foi um desses que não voltou. Ele está lá em Suzã. O rei Artaxerxes está no poder. Conforme o versículo nos diz aqui, veja, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. O rei subiu em 464, 65,
E agora no ano 445 a.C., esse homem ocupa uma alta posição no centro do poder, ao qual a nação de Judá, no sul, com sua capital Jerusalém, respondem. Bem, o que acontece com esse homem, através desse homem, é o tema do livro. Neemias escreveu esse livro, e nós poderíamos dizer, o nome desse livro é As Memórias de Neemias. O que ele viveu? Partindo do centro do poder para voltar para a sua nação e reconstruir essa nação. Concluindo minha mensagem, então, meus irmãos, para que nós vamos estudar esse livro? Em primeiro lugar, esse livro está no contexto de uma nação que estava devassada. E eu acho que nós estamos nesse contexto. Com as últimas administrações do nosso país, nós levamos nosso país a uma situação que eu diria não serão suficientes 20 anos para recompormos a nossa nação, onde ela estava antes. Neemias viveu em tempo de uma reconstrução nacional. E nós que somos agora aqui, há pessoas que vivem no meio de uma nação devassada. O que podemos aprender com ele? Neemias se envolveu na coordenação e na gestão de projeto magnífico, grandioso, impossível para seres humanos. Vários de vocês estão envolvidos, seja no ambiente corporativo, seja na academia, envolvidos em grandes projetos. Nós podemos olhar e aprender com Neemias a sua capacidade de gerir grandes projetos. Neemias enfrentou problemas dos mais diversos de oposição. E nós podemos aprender com Neemias como é que nós podemos administrar essas crises por causa da oposição externa. Neemias viveu problemas internos na administração do seu povo e como é que ele administrou essas tensões internas. Que habilidade que ele tinha para administrar essas tensões. Nós temos muitos motivos para aprender com Neemias. Por enquanto, o que eu quero deixar com você por hoje, além do fundamento do livro de Neemias, eu queria que você tivesse a seguinte visão do seu Deus. Primeiro, o seu Deus é soberano. Alguém que não estava com Neemias, mas estava com o grupo que foi levado para a Babilônia, Daniel, escreveu o seguinte: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus quem está no comando. As coisas não estão perdidas. Deus não perdeu o controle, não perdeu a sua mão. Nem na história universal, nem na história do seu país, e nem na sua história pessoal. Você precisa afirmar claramente com você que esse Deus do universo é soberano, e soberano também sobre a sua vida. E em segundo lugar, conforme destaquei no meu primeiro ponto, Deus é um Deus de alianças. E no nosso caso, ainda que nós sejamos como que aqueles finalmente da aliança que Deus firma com Abraão, quando ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma referência à vinda de um descendente de Abraão, o Senhor Jesus, por quem nós seríamos alcançados de várias famílias diferentes. O Senhor Jesus nos fala: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Há histórias de alianças e alianças que Deus propõe e o povo não é capaz de cumprir. A nova aliança em Cristo é uma aliança que Deus propõe em Cristo e é Cristo quem cumpre por nós naquela cruz. Nós somos o povo da nova aliança. Esse Deus misericordioso e bondoso, que estende aliança, é soberano. E Ele quer cumprir seus propósitos nas nossas vidas. Quando olhamos a história do que aconteceu com Israel e Judá, seja com a Assíria, ou seja com os babilônios, ou seja com os medo-persas, vamos lembrar disso. O que acontece é porque Deus é um Deus soberano, que firma alianças, e Ele é fiel. Ele cumpre o que falou. Você e eu não podemos ignorar isso, desprezar isso, abandonar isso. Bem-vindos ao livro de Neemias. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela tua imensa bondade sobre as nossas vidas. Queremos te bendizer pela tua soberania, pela tua misericórdia, pela tua aliança, pela tua fidelidade. Ó Pai Celestial, que ao entrarmos nesse livro possamos descobrir mais de Ti, descobrir mais do que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer fazer por nós, o que o Senhor quer fazer em nós, o que o Senhor quer fazer através de nós. Senhor, nós oramos a Ti. Vem nos abençoar como Teu povo, com expectativas sinceras de Te conhecer, de Te experimentar, de aprender de Ti, de crescer contigo. Louvamos-te, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.